O caminho da felicidade é viver uma vida firmado e firmada na sabedoria de Deus. Bem-vindo e bem-vinda a esse tempo de reflexão bíblica e eu tenho certeza que essa palavra de Deus há de falar poderosamente ao seu coração. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 5. Livro de Provérbios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz o seguinte: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Feche os teus olhos se você puder e vamos orar. Pai, nós mais uma vez falamos com o Senhor em nome de Jesus. E queremos depositar toda a nossa confiança diante do Senhor. Pai, a sua palavra é maravilhosa. Ela fala conosco, ela ministra, mas nós carecemos da revelação do teu Santo Espírito. A tua palavra, ela por si só já fala. Mas Deus, revela-nos e ministra em nós. Nós damos total liberdade para que o Senhor fale conosco nesse dia. E que a tua palavra, Deus, edifique a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, com o acesso grande à internet, todo mundo sabe de tudo, tem informação de tudo. Porém, algo errado que muitas pessoas fazem é que a maioria deles e delas hoje confundem o ter conhecimento com o ter sabedoria. Conhecimento é saber das coisas, é ter muita informação. Mas sabedoria não tem nada a ver com isso. Sabedoria não é só ter o conhecimento, não é só saber das coisas. Sabedoria é usar corretamente o conhecimento para alcançar um fim proveitoso. Sabedoria é colocar em prática o ensino, o conhecimento, o conteúdo daquilo que foi adquirido para experimentarmos o melhor da vida. A verdadeira sabedoria, como diz as Escrituras, ela consiste em olharmos para a vida e vermos nela. E olharmos para a vida e vermos ela com os olhos de Deus. E assim também vivermos no temor do Senhor. Por isso que o texto de Provérbios ainda vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A sabedoria verdadeira, ela só pode vir de Deus. E o seu princípio, como eu disse, é o temor do Senhor. Sem uma vida com temor a Deus, não podemos ter a verdadeira sabedoria. Se quisermos trilhar o caminho da sabedoria, a fim de desfrutarmos de felicidade plena e verdadeira, precisamos seguir os princípios da palavra do Senhor. E aqui nesses versos que nós lemos, poucos versos, nós aprendemos coisas preciosas. E no versículo 1 e no versículo 2 nós vemos que a orientação aqui é que precisamos dar atenção à sabedoria e inclinar os nossos ouvidos à inteligência. Não só ouvir, mas nos inclinarmos até a inteligência. Aqui esse texto, o livro de Provérbios, foi Salomão quem escreveu. Mas precisamos lembrar que a sabedoria de Salomão, ela não vem dele mesmo, ela vem do próprio Deus. Lá no livro dos Reis, quando nós vemos Salomão é perguntado por Deus o que ele quer, e ele diz, ao invés de riquezas e bens, ele pede a Deus sabedoria para conduzir o povo de Deus. Então a sabedoria que vem de Salomão não é uma sabedoria comum, não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria de homens, mas é uma sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Irmãos e irmãs, se quisermos trilhar uma vida sábia, que irá nos livrar de problemas desnecessários e nos conduzir a uma vida prazerosa e de muita paz,
precisamos dar atenção à sabedoria e inclinar os nossos ouvidos à inteligência que vem do alto, que vem de Deus. O temor do Senhor não é só ouvir, mas é ouvir e se sujeitar a Deus. Não podemos sair fazendo o que achamos, decidindo as coisas pela nossa opinião e achar que Deus vai nos honrar, porque não vai. Não vai. A nossa vida, ela precisa estar cheia de Deus e, sobretudo, da palavra de Deus. A nossa vida precisa ser pautada na palavra de Deus e assim, no momento da dificuldade, da dúvida, da decisão, teremos discernimento. E como diz os versículos 1 e 2, os nossos lábios não vão falar coisas vãs, coisas desnecessárias. Quanto mais enchemos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus, menos besteira falamos. Quanto mais nos enchemos da palavra de Deus e permitimos que ela mude a nós, mais sabedoria da parte de Deus temos para lidar com situações diversas de nossa vida. Menos erros cometemos. Não é que nós não vamos errar porque nós somos falhos, mas a porcentagem de erro certamente diminuirá se conduzirmos a nossa vida conforme a palavra de Deus, no temor do Senhor. Do versículo 3 ao 6, nós também aprendemos algo precioso. Ouça, tome cuidado com as palavras doces que você ouve. Às vezes, quando buscamos alguém para pedir conselhos, o pastor, o nosso líder de célula, o nosso líder de ministério, procuramos alguém para nos aconselhar, essa pessoa ela nos dá orientações corretas, mas que não era aquilo que nós queríamos ouvir. Não é o que achamos certo, não é o que a gente esperava. A gente tem a mania de nem procurar ver se aquilo mesmo condiz com a palavra de Deus, que essa pessoa que nos ama e que deseja o nosso bem nos orientou, a gente nem se preocupa, porque a gente não gostou, a gente nem olha para a palavra de Deus para ver se é aquilo que Deus diz mesmo. E aí a única coisa que a gente faz rapidamente é decidir procurar conselho de outra pessoa e encontrar uma pessoa que vai pensar igual a gente. Uma pessoa que vai falar o que a gente quer ouvir. Uma pessoa que vai trazer, que vai vir com palavras que são exatamente a que nós queríamos. E aí nós vamos receber e aceitar essa palavra sem vermos se é isso mesmo que Deus quer para a nossa vida por meio da sua palavra. E aí abraçamos essa palavra doce que afaga o nosso ego. Abraçamos essas orientações, ouça, mas sem saber que estamos abraçando a própria morte, abraçando essas palavras e orientações. Olha o que diz do versículo 3 ao versículo 6, eu vou ler com você se você não prestou atenção na leitura. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos, e não sabe. Ser verdadeiramente sábio, meu irmão e minha irmã, é conhecer a palavra do Senhor e a praticar. Muitas vezes as orientações da parte de Deus que vêm sobre as nossas vidas são orientações que vão nos confrontar, mas que vão nos dar vida, que vão corrigir o nosso caminho, a nossa vereda, vão nos despertar, mas vão nos dar vida. Por outro lado, as palavras que afagam o nosso ego, palavras que não nos confrontam e, sobretudo, não condizem com a palavra de Deus, nos trazem um falso prazer, um prazer momentâneo, um prazer que irá durar um curto período. Mas esse prazer e essas palavras no fim, sem dúvida, nos levarão à morte, se a gente não se arrepender e dar ouvidos à palavra de Deus. Assim é viver em pecado também. Viver em pecado é decidir viver uma vida fora dos padrões e das orientações do Senhor. É uma vida atraente aos olhos humanos. Até parece ser certo diante de nós e de algumas pessoas. Mas é perigoso para a nossa alma. É perigoso para o nosso destino eterno. Tem cheiro de prazer, tem cheiro de vida, mas depois exala enxofre. Nos faz promessas de vida, mas no final é uma vida sem o Senhor e uma vida de morte.
Viver uma vida decidindo desobedecer ao Senhor e à sua palavra é viver em pecado. E o pecado é uma enfermidade muito pior do que aquelas enfermidades, aquelas doenças que levam a pessoa à morte física. Porque a morte física, ela não é capaz de nos separar do amor do nosso Deus, aleluia. Mas a morte espiritual, uma vida longe de Deus e longe da sua palavra, é uma vida com passadas largas para uma eternidade no inferno, como diz o texto que nós lemos. Concluo dizendo: o caminho da felicidade, meu querido e minha querida, que me escuta, é conhecer, ouvir e praticar a palavra de Deus, que é a sua própria sabedoria, é a sua própria sabedoria revelada a nós. A oração, meu querido e minha querida, ela não é simplesmente palavras ditas ou gritadas diante de Deus em nome de Jesus. Mas a oração é orar, falar com Deus, clamar a Deus, pedir a Deus, agradecer a Deus. Mas é também ter ação conforme a sabedoria de Deus. A oração não é só falar, a oração também é ouvir. Se fizermos isso, a prática da oração, falarmos com Deus, pedirmos a Deus e tivermos a ação de agir conforme a sabedoria dele, a palavra dele, se vivermos isso, viveremos e experimentaremos muitas vitórias da parte de Deus em nossa vida aqui, mas também lá na eternidade. Por isso, ainda que às vezes alguns conselhos que venham sobre a sua vida parecem para você te confrontar e não ser aquilo que você esperava, procure saber se vem da parte de Deus. Pastor, como eu sei isso? Procurando na palavra de Deus. E se vier da parte de Deus, ouça. Porque pode até ser confrontador durante um momento, mas certamente vai te trazer vida. Certamente vai te trazer felicidade. Certamente o fim dele é de paz e não de morte. Do contrário, não dê ouvidos a palavras doces, a palavras que afagam o nosso ego, mas que na verdade nos afastam da palavra e das verdades de Deus. Fique atento a isso. Conhecimento não é ter sabedoria. Ter sabedoria é buscar viver no temor do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós mais uma vez falamos com o Senhor nesse dia. Em um tempo, Deus, em que tantas pessoas têm perdido o temor do Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, dai-nos temor. Nós queremos temer ao Senhor, temer a Tua palavra e temer nos afastarmos de Ti. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, porque quando temos medo de algo, queremos nos afastar de algo. E o temor é ao contrário disso. Quem teme ao Senhor tem um medo de se afastar de Ti. Por isso procura viver uma vida de sabedoria, uma vida que agrade ao Senhor, porque não quer se afastar do Senhor. Por isso nos ensina a viver verdadeiramente com sabedoria em tudo que a gente faz. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, na conduta das nossas finanças, nos nossos relacionamentos. Perdoa os nossos pecados nos nossos relacionamentos, a nossa forma de falar com as pessoas. Muda a nossa vida, que a Tua palavra possa nos moldar, para que sejamos mais parecidos contigo a cada dia. Pai, traz o temor do Senhor sobre nós, porque sim, queremos viver uma vida feliz e reconhecemos que felicidade só encontramos no Senhor. Por isso nos ajuda a viver pautados na sabedoria de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Nos ajude a conduzir a nossa vida conforme a Sua palavra. Em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha te abençoado e, se assim fez, compartilhe com outras pessoas. E se você mora aqui em Ribeirão das Neves, nos visite. Temos Igreja Metodista em Sevilha, no bairro de Sevilha B, Rua Conselheiro Pena, número 290, todos os domingos às 18 horas. E também temos Igreja Metodista em Veneza, Rua Maria Angelina Gomes, número 842, domingo e quarta,
às 19h30. Nos faça uma visita e que Deus te abençoe.